Olá, boa tarde. Eu sou Rosiane Kennedy e você acompanha a partir de agora aqui na TV Brasil a entrevista com a candidata à presidência da República, Marina Silva, do partido Rede. E para ajudar nesta tarefa estão aqui comigo no estúdio os jornalistas Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional, Renata Giraldi, da Agência Brasil e Pedro Pontes, da TV Brasil, além dos intérpretes de Libras, Neide Lins e Jonatas Narciso. Todos os candidatos foram convidados e a ordem das entrevistas foi definida em sorteio na presença dos assessores dos partidos. Lembramos que os presidenciáveis já participaram de várias sabatinas, nas quais foram indagados sobre as mais diversas polêmicas. Ressaltamos que aqui o nosso foco é a apresentação de propostas sobre temas de interesse direto da população. Antes de começar, vamos conhecer um pouco mais da nossa convidada hoje, Marina Silva. Marina Silva nasceu numa pequena comunidade perto de Rio Branco, no Acre, onde fez carreira política. Tem 60 anos, é casada e tem 4 filhos. Foi alfabetizada aos 16 anos e é formada em História. Filiou-se ao PT e foi a vereadora mais votada na capital do estado. Cumpriu o mandato de deputada estadual e elegeu-se senadora. Foi ministra do Meio Ambiente no primeiro mandato do ex-presidente Lula, mas depois deixou o cargo e o partido. Nas 2 últimas eleições, concorreu à presidência da República pelo PSB e pelo PV. Agora, disputa o cargo pela Rede, partido que ajudou a criar. E por causa desta série de entrevistas com os presidenciáveis, não vamos exibir hoje o programa Sem Censura. Nós estamos ao vivo aqui na TV Brasil e em todas as plataformas digitais da EBC, Twitter, YouTube e nos sites da TV, Rádio e Agência Brasil. Temos transmissão também pelas 5 emissoras da Rádio Nacional e o material está disponível para mais de 5.000 emissoras de rádio de todo o país. Candidata, boa tarde. Obrigada por participar dessa entrevista. Para começar, nosso tema é segurança, num contexto amplo de segurança, e a gente já tem uma pergunta de Priscila Mazenotti. Oi, candidata, boa tarde. Vamos falar de segurança, mas especificamente sobre Roraima, que tem sido aí palco de grande tensão nos últimos dias, conflito da população com os imigrantes venezuelanos, pedido de fechamento de fronteira no Supremo Tribunal Federal. Qual a solução que a senhora prevê para essa situação? Bem, acho que a gente tem que pensar a segurança de uma forma mais ampla, não é? Nós temos os problemas da segurança no Brasil, que são gravíssimos. Hoje nós temos em torno de 63 mil mortes por ano e dessas 63 mil mortes por ano, 33 mil são jovens de periferia. Então nós temos que tratar da segurança no Brasil, que é grave e que precisa de implementar o Sistema Único de Segurança Pública, ter um Plano Nacional de Segurança Pública, valorização econômica dos policiais com formação continuada e salários dignos. Mas isso a gente pode discutir mais à frente. Em relação ao caso de Roraima, ali nós temos pessoas que são duplamente vítimas. Nós temos as pessoas que são vítimas de um regime que já não é mais uma democracia na Venezuela, onde as pessoas estão numa situação de penúria, sem emprego, sem remédio, sem alimentação e estão fugindo, procurando algum tipo de socorro. Ali é necessário uma articulação de países irmãos para uma ajuda humanitária à Venezuela, sob pena de termos uma tragédia. E a outra situação é da população de Roraima, porque é igualmente abandonada. É um estado pequeno, com dificuldades econômicas, sociais e de segurança pública. E, de certa forma, o governo tem deixado Roraima entregue à sua própria sorte. Então, nessa situação, nós temos ali um conflito, uma tensão muito grande. Não se deve ter nenhuma atitude de violência com quem quer que seja. No entanto, o governo federal não pode virar as costas para o problema nem dos refugiados e nem da população de Roraima. O governo se omitiu duplamente, se omitiu de liderar um processo para não permitir que a Venezuela chegasse aonde chegou, por alinhamentos políticos, ideológicos, por relativizar princípios e valores em função desses alinhamentos. E errou também porque deixou Roraima, praticamente sozinha, enfrentando uma situação que não tem como ser enfrentada
por um Estado, tem que ser enfrentada por um grupo de países que sejam solidários com a população da Venezuela e que respeitem o processo da autonomia, a liberdade, enfim, da Venezuela, mas nós temos que diplomaticamente construir uma saída para o problema. O que a senhora faria, por exemplo, em relação à política de acolhimento? E de interiorização desses venezuelanos? A política de acolhimento, ela passa por uma estrutura adequada. Primeiro, não temos lá uma estrutura adequada para o atendimento dos refugiados. Nós temos aqueles que ajudam voluntariamente, mas a presença do Estado brasileiro é muito aquém daquilo que é necessário. E ainda há ali um conflito, uma disputa entre o governo estadual e o governo federal. Ora, se eu sou presidente da República, eu não vou prejudicar a população de um estado em função do governador não ser do meu partido ou de ter divergências políticas com ele. Quando você está à frente do poder público, você tem que atender a população independentemente do partido. Teria uma atitude republicana, ajudar o Estado, ajudar os refugiados, liderar um processo junto a outros países da América Latina para que a gente possa fazer frente a uma situação dramática como essa que estamos enfrentando. Essa pressão para fechar a fronteira como que seria tratado pela senhora? Olha, primeiro não se pode ter uma atitude de falta de solidariedade. A ajuda humanitária precisa ser dada, mas ela precisa ser dada de forma organizada, com capacidade técnica, com todo o suporte para que não se leve a uma situação de conflito. O fechamento da fronteira não é bem o termo. O que nós temos que ter é a capacidade de como fazer esse acolhimento, mobilizando todas as estruturas do governo, do poder público, para que esse acolhimento não venha a criar uma situação de desordem, um caos social que prejudica tanto os refugiados que estão precisando de socorro, quanto a própria população que já vive numa situação de falta de emprego, de falta de saúde, de falta de segurança. Candidata, boa tarde. Desde já eu desejo energia e boa sorte para a senhora durante a campanha. Obrigada. E já que nós estamos falando de fronteiras, a senhora é de uma região que é muito vulnerável. A região amazônica é muito extensa. E pelas nossas fronteiras existe um tráfico de armas e de drogas intenso. Qual seria a política da rede para combater esse tráfico? O fortalecimento da ação da Polícia Federal, que boa parte das unidades da Polícia Federal não estão adequadamente equipadas e nem com a quantidade necessária de recursos humanos. Só para você ter uma ideia, eu acabo de chegar de Pernambuco e conversando ali com os policiais federais, eles disseram que contam com apenas 2 policiais para fazer o atendimento de todo o fluxo de turista que chega em Pernambuco, numa ordem mais ou menos de 700 pessoas, com apenas 2 pessoas. Agora, você imagina, se nós não temos policiais sequer para fazer uma atividade como essa, imagina como está a fronteira brasileira, está entregue à própria sorte. Um outro aspecto é o fortalecimento da Polícia Federal Rodoviária, que também não conta com equipamento, não conta com serviço de inteligência e tecnologia, não é? Isso é fundamental, o contingente, a tecnologia e a parceria entre o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais. É assim que você consegue combater o tráfico de drogas, o tráfico de armas. Mas isso tem que estar dentro de um sistema, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Foi aprovada a PEC da criação do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, e eu vou implementar o sistema. E o sistema exige um plano nacional, onde você vai ter recursos para a segurança pública, uso eficiente, competente e honesto desses recursos, a valorização dos policiais. Como é que a gente valoriza policiais? Não é? Remunerando adequadamente, treinando continuadamente esses policiais, agregando tecnologia para que a gente trabalhe mais inteligência, para que a abordagem seja mais efetiva. Quando você faz uma abordagem a lures, a efetividade é muito baixa. Quando você faz um trabalho prévio de inteligência, você tem uma abordagem focada e muito mais efetiva. Trabalhando também com as manchas de criminalidade, fazendo foco nessas manchas e, é claro, não é, fazendo um esforço muito grande para que não se tenha mais o comando do tráfico de dentro dos presídios.
é possível sim bloquear celulares, não permitir que os bandidos fiquem comandando o tráfico de drogas e de armas dentro dos presídios. Privatizando presídios ou os presídios ainda sob a gestão pública? Os presídios sobre a gestão pública, até porque esse debate assodado de privatização de presídios já deu um péssimo resultado, né? Quem é que não se lembra do caso do estado do Amazonas, onde você tinha agentes penitenciários que foram colocados dentro de uma cadeia, de uma prisão, de um presídio, sem nenhum treinamento, sem condições nenhuma de qualquer equipamento, enquanto isso tinha uma empresa ganhando milhões e milhões de reais e o que nós tivemos foi uma carnificina. Nós não podemos achar que privatização por privatização é a solução, né? O Estado tem a obrigação de prestar um serviço de qualidade, com competência e eficiência. Segurança pública deve ser uma ação integrada entre governo federal, governo estadual e governos municipais. Infelizmente, os governos sucessivos de Itamar a Dilma Temer viraram as costas para a segurança pública e os estados ficaram entregues à própria sorte. E até mesmo naqueles estados que a gente tinha conseguido melhorar um pouco, como foi no caso de Pernambuco, ficando sozinhos, voltou novamente a recrudescer o problema da violência hoje no estado de Pernambuco. Quando a senhora fala em segurança pública, a senhora tem um plano nacional de segurança pública dentro do seu programa. A senhora pensa em aumentar os investimentos nessa área? Como que a senhora está pensando os recursos para esse setor específico? Aumentar recursos e principalmente gerenciar com competência e eficiência os recursos já existentes. Uma boa parte dos problemas tem a ver com corrupção e é preciso enfrentar esse problema dentro da própria segurança pública brasileira e trabalhar de forma integrada. Por isso que o sistema é muito bom, porque você consegue dar eficiência aos recursos humanos, dar eficiência aos recursos financeiros e trabalhar mais com inteligência, agregando cada vez mais tecnologia, tendo uma base de dados que possa ser acessível por todo o sistema e com isso você consegue ter um maior controle das fronteiras, você consegue ter um maior controle da criminalidade. Eu vou retomar a questão de Roraima, porque a produção até me informa aqui, candidata, que o governo federal passou 187 milhões de reais para o estado de Roraima, nesse caso lá em relação a esse processo de acolhimento dos venezuelanos. A questão é, esse valor é pequeno ou o problema em Roraima não é valor, é a administração da gestão da crise? Qual é a avaliação? O que é que a senhora proporia? É que tem uma visão de poder público que acha que se passou algum dinheiro, o problema já está resolvido. Não é apenas uma questão de dinheiro, não é? Que, na maioria das vezes, para o tamanho do problema, não é suficiente para uma resposta duradoura. Eu fico imaginando como é que está agora o município de Pacaraima. Eu conheço o município de Pacaraima porque quando teve um grande incêndio em 2003, eu tive que visitar várias vezes o município de Pacaraima. É uma pequena comunidade completamente fragilizada, com poucos empregos, com um comércio incipiente, uma população local que já paga um preço muito alto. Se você não tiver uma gestão compartilhada, onde Defesa Civil, onde todos os agentes do Estado, do próprio município e do governo federal fizerem frente à organização dessas frentes de trabalho para acolhimento dos refugiados e o acolhimento também da população local, porque você não pode ter um atendimento de saúde para os refugiados que não seja oferecido para a população local. Então, não é só uma questão de dinheiro, é como gerir esse dinheiro, como ter uma abordagem que não seja apenas em cima do leite derramado. O governo brasileiro vem se omitindo há muito tempo em relação ao caso da Venezuela. Se omitiu em relação a assumir uma posição de que ali estavam tendo ali um rompimento democrático e foi empurrando, até que aconteceu essa situação agora que está completamente caótica e continua sem liderar um processo envolvendo os vários países que poderiam fazer uma coalizão para poder atender os refugiados e, sobretudo, mediar diplomaticamente uma saída para o retorno da democracia na Venezuela.
Candidata, a gente vai continuar essa entrevista no próximo bloco. Nós continuamos falando de vários temas de interesse dos eleitores com a candidata Marina Silva, do Partido Rede. Fique com a gente, nós voltamos em 1 minuto apenas. Eu sou Rosiane Kennedy e estamos de volta com a entrevista da candidata à presidência da República, Marina Silva, do Partido Rede. Nós estamos ao vivo aqui na TV Brasil e em todas as plataformas digitais da EBC, Twitter, YouTube e nos sites da TV, Rádio e Agência Brasil. O material também está disponível para mais de 5.000 emissoras de rádio de todo o país. Estão aqui comigo no estúdio os jornalistas Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional, Renata Giraldi, da Agência Brasil, Pedro Pontes, da TV Brasil, e os intérpretes de Libras, Neide Lins e Jonatas Narciso. Candidata, neste bloco a gente abre falando de segurança e da área social. A Renata Giraldi já tem pergunta para a senhora. A senhora, no primeiro bloco, falou muito sobre a questão dos imigrantes e tem um outro tema que também está aí sendo discutido, que é a intervenção federal na segurança pública. Como a senhora se coloca em relação a esse assunto? A senhora é favorável, como na questão do Rio de Janeiro e outras cidades que também se queixam da violência? A violência precisa ser combatida de forma estruturada, de forma estruturante. E aí eu insisto, nós temos que implementar o Sistema Único de Saúde, ter um Plano Nacional de Segurança Pública, coisa que não existe. Geralmente, quando tem um problema grave, os políticos criam um factoide. A má política cria um factoide, inventa um ministério, como se o ministério em si resolvesse o problema. O Rio de Janeiro tem uma intervenção que é uma atitude extrema em função de não ter governo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se decretou, se auto-intitulou, sei lá como se pode dizer, falido para gerenciar as finanças do Rio de Janeiro. E depois se declarou falido para gerenciar a segurança pública. Então, não se podia deixar, em hipótese alguma, a população do Rio de Janeiro entregue à sua própria sorte. Mas a gente sabe que o Exército Brasileiro não tem a função de fazer segurança pública. Quem deve fazer isso é a PM, quem deve fazer isso é a Polícia Civil. E há um uso recorrente das Forças Armadas por incompetência do governo federal, incompetência de governos estaduais, que sucessivamente têm virado as costas para esse problema. No caso do Rio de Janeiro, a intervenção, uma medida extrema, mas não tinha como deixar a população entregue à sua própria sorte. E é claro, nós temos que resolver de forma estruturante o problema do Rio de Janeiro. Como eu já disse, é valorização econômica, formação dos policiais, combate ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, ter um sistema de segurança pública que não permita com que os bandidos continuem governando o crime organizado de dentro das cadeias, que a gente possa trabalhar cada vez mais com inteligência, usando tecnologia, fazendo abordagens efetivas nas manchas de violência, e com isso você consegue um retorno maior e a integração do trabalho das polícias. Há uma discussão muito importante para a investigação de ciclo completo, aonde tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar
conseguirão maior efetividade na abordagem da segurança pública. Então, a gente retoma agora sim o tema saúde social, que realmente tinha essa pendência do bloco anterior, que a gente queria a opinião da senhora sobre a questão da intervenção, mas Priscila Mazenotti tem pergunta sobre saúde social para a senhora. Candidata, falando de saúde, a questão é aborto, o assunto está lá no Supremo Tribunal Federal. Pergunto para a senhora, se o STF decidir que é permitido as mulheres interromperem a gestação até a décima segunda semana de gravidez, a senhora vai garantir políticas públicas no SUS para dar esse direito a essas grávidas? Nós temos que pensar o problema do aborto como uma questão muito difícil e complexa. O aborto não pode ser entendido como uma prática contraceptiva. Nós temos que trabalhar planejamento familiar, temos que trabalhar para que as mulheres não tenham que ter uma gravidez indesejada. Uma mulher que passa por um aborto é uma situação difícil para a sua própria saúde física, para a sua saúde psíquica, para a sua saúde emocional. Eu sou contra o aborto e eu defendo que, se for para ampliar, além das modalidades já existentes, que se faça um plebiscito. Não se pode substituir 200 milhões de brasileiros por apenas 513 deputados e 81 senadores. Numa democracia evoluída, na maior parte delas, esses assuntos são tratados mediante plebiscito. É assim que se trata questões polêmicas como essas. É claro que uma mulher que faz aborto, ela precisa ser acolhida. Ela precisa de médico, ela precisa de ser acolhida psicologicamente, afetivamente. Mas aborto não pode ser advogado como um método contraceptivo. O que nos une é que nós não queremos nenhuma gravidez indesejada. E dentro desse princípio, vamos trabalhar o planejamento familiar, vamos trabalhar a questão de não ter uma gravidez precoce na maioria das nossas adolescentes. É assim que a gente vai poder abordar essa questão. Eu não acho que o judiciário deva legislar sobre o Congresso. Eu advogo que esse tema, se for para ser ampliado, para além do risco à mulher, do estupro e da questão das crianças que poderão nascer sem cérebro, que seja por plebiscito. Candidata, quais seriam as principais mudanças que a senhora realmente pretende fazer no Sistema Único de Saúde, que todos dizem que é um sistema perfeito, mas que tem suas deficiências? Quais seriam essas mudanças, inclusive, que estão previstas no programa da senhora? O Sistema Único de Saúde foi uma grande conquista da sociedade brasileira. A Constituição de 88 conseguiu fazer um arranjo institucional para que os brasileiros tivessem um plano de saúde. E eu digo isso assim com conhecimento de causa. Antes do SUS, eu era atendida, como indigente. Eu tive a minha primeira filha na condição de indigente numa maternidade. Quando eu fui a primeira vez num hospital, eu fui atendida como indigente. Depois, com a vinda do SUS, eu passei a ser tratada como alguém que tinha um plano de saúde. Depois, claro, eu passei a ter plano de saúde privado. Mas eu sei o que é não ter um atendimento de saúde, colocar o SUS para funcionar. E o SUS, do ponto de vista da lei, ele está muito bem construído. Mas, infelizmente, nós não tivemos a implementação adequada do sistema. Os médicos de saúde da família ajudam a resolver mais de 30% dos casos que precisariam de um atendimento mais complexo. Então, os postos de saúde têm que funcionar, a gente tem que dar um foco para os médicos generalistas, ajudar para que tenha mais formação de médicos generalistas para poder fazer esse atendimento mais integral das famílias, os remédios nos postos de saúde. Então, só para compreender melhor, candidata, como a senhora está falando, para atender melhor essas populações mais carentes, a senhora investiria mais em postos de saúde ou a senhora acha que essas especificidades têm de ter mais investimentos em super hospitais e muita tecnologia? É que o Sistema Único de Saúde, ele é pensado em várias modalidades. A primeira delas é o atendimento básico, o atendimento primário, nos postos de saúde, os médicos de saúde da família. Depois, quando você tem algum problema de média complexidade, você recorre à rede pública estadual.
E em alguns casos, quando não tem o atendimento de alta especialidade, você faz o tratamento fora do domicílio. E eu digo também com conhecimento de causa, porque eu já fui atendida nos 3 níveis, inclusive no tratamento fora do domicílio, né? Não, na época não tinha o Sistema Único de Saúde, mas pela caridade do Hospital São Camilo, que me acolheu em 1979, né, para me ajudar num grave problema de saúde que não tinha a especialidade no estado do Acre. Depois, com o Sistema Único de Saúde, você sabe que tem muita gente que vem para Goiás, que vem para Brasília, que vai para São Paulo, para vários lugares. Então, é o atendimento de baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade. E o que nós estamos propondo é uma reestruturação. Claro, os recursos são importantes, você conseguir mais médicos para o atendimento. Uma boa parte dos lugares não tem médico suficiente para o atendimento da população. Candidato. Então, o olhar voltado para a contratação de mais médicos é fundamental para o atendimento correto da saúde pública brasileira. Aí a gente sabe, o cobertor é curto em relação ao orçamento. Então, de fato, a prioridade nesses recursos seriam para onde? Aí, complementando essa pergunta do Pedro. E, por exemplo, recriar a CPMF para a saúde é uma hipótese para a senhora? Não. Isso não. E o Mais Médicos, aproveitando também que a senhora falou sobre essa questão de Mais Médicos, continuar com o programa Mais Médicos, hoje, ampliar, qual é a proposta da senhora? É o que atende boa parte dos lugares isolados. No começo você tinha médicos que vieram bastante experientes, agora nós temos médicos mais jovens que estão vindo. Tem um problema dessa contratação, em que uma parte do dinheiro dos médicos vai para o governo cubano, que se cria uma situação difícil do ponto de vista dos direitos trabalhistas desses médicos, mas sem sombra de dúvida é um programa que ajudou aqui no interior do Brasil, por exemplo, no município do Jordão, de Santa Rosa, lá no Acre, a gente possa ter médicos, mas é preciso que a gente amplie cada vez mais a cobertura de médicos, contratando médicos para o interior, criando um processo de regionalização da saúde, porque você não precisa de um hospital, de uma maternidade em cada município. Você pode ter centro de referência regional, como diz o Eduardo, o meu vice, que é o coordenador da área de saúde, que, aliás, é uma das pessoas que ajudou a idealizar o Sistema Único de Saúde. Nesse caso, eu estou muito bem provida de alguém que conhece com profundidade o Sistema Único de Saúde brasileiro, e nós queremos transformá-lo de fato no plano de saúde dos brasileiros. E aí, nessa história de cobertor curto, né, você não tem como deixar uma das partes descoberta. Se você tem um bom atendimento da saúde básica, da prevenção da saúde, da promoção da saúde, porque saúde não é só saúde curativa, é saúde preventiva, é também promover saúde. Seria realmente o foco. E você diminui muito. Por exemplo, orientações simples, como uma caminhada, não comer muito sal para evitar doenças crônicas, não comer muito açúcar. A gente tem, desculpa interrompê-la, mas que a gente tem vários temas ainda para abordar, mas então ficou claro aí, o foco seria a base para evitar aí os problemas mais complexos, depois o investimento gradativamente. O foco é estruturar adequadamente o sistema, de forma que os 3 níveis funcionem. Tá, vamos para mais uma pergunta da Renata. A população que se sente preterida é a população LGBTI. Que mais? E a senhora, no seu programa, se refere a dar condições de atendimento a essas pessoas. Como que seria o atendimento a essa população que a senhora propõe? Como cidadãos. Que nenhuma pessoa seja discriminada por nenhuma razão. Nem por ser homem, nem por ser mulher, nem por ser gay, nem por ser negro, nem por ser índio, nem por ser rico, nem por ser pobre. Né? A gente tem que defender o direito das pessoas. Numa sociedade justa, democrática, a gente respeita o direito das pessoas. E as populações que vivem em situação de vulnerabilidade, que são as comunidades indígenas, as mulheres pobres de periferia, os negros, os jovens negros que, numa abordagem policial, eles são os primeiros a serem abordados, a comunidade LGBT que é vítima de violência, de crime de ódio, tratar as pessoas respeitando os seus direitos, não é? E cada vez mais
trabalhando para que ninguém seja discriminado. Mas o que seriam essas condições adequadas para a população LGBTI? Seria treinamento, posto específico de atendimento? Porque está escrito lá exatamente isso, atendimento da população. Condições adequadas ao atendimento da população LGBTI. Na prática, isso seria o quê? Cada pessoa tem uma necessidade específica em relação às suas necessidades de saúde. Cada pessoa, independente da sua orientação sexual e de acordo com a necessidade, essa pessoa deva ser atendida. Não imagino que alguém advogue, que alguém seja discriminado no atendimento das suas necessidades de saúde por ser gay, por ser mulher, por ser negro, por ser o que for. O sistema deve ser tratado e deve se portar de forma republicana, respeitando os direitos das pessoas. Eu acho engraçado que essa pergunta é sempre feita a mim, talvez pelo fato de eu ser cristã evangélica, e aí eu sempre noto, né, que tem um certo enviesamento comigo. Não no caso de vocês, obviamente, mas eu não vejo essa pergunta sendo feita, por exemplo, ao candidato Alckmin, que é católico e é católico praticante e que, com certeza, também tem posições referentes ao aborto ou a outros temas. Agora, eu tenho uma prática de vida pública de mais de 30 anos, 16 anos como senadora. Ninguém nunca vai encontrar um projeto, um pronunciamento sequer que discrimine quem quer que seja. Aliás, a minha fé me ensina que todas as pessoas devem ser tratadas com respeito, com amor e que não se deve fazer acepção de pessoas. A gente tem que ir para o próximo bloco, candidata, para o intervalo. Nós vamos fazer uma rápida pausa. Voltamos em 1 minuto com a entrevista à candidata da presidência da República, Marina Silva, do Partido Rede. A gente volta já. Olá, eu sou Rosiane Kennedy e nós estamos entrevistando hoje a candidata à presidência da República, Marina Silva, do Partido Rede. Nós estamos ao vivo aqui na TV Brasil e em todas as plataformas digitais da EBC, Twitter, YouTube e nos sites da TV Brasil, Rádio Nacional e Agência Brasil. Candidata, a gente encerra esse tema de saúde e social com uma pergunta da Priscila Mazenotti. Candidata, qual a sua proposta para que os filhos do Bolsa Família não se tornem pais e mães do Bolsa Família? Qual que é a porta de saída desse programa? O Bolsa Família deve ser mantido. É um excelente programa de transferência direta de renda. E desde 2010 que eu dizia que boas políticas a gente transforma em direitos para que as pessoas não fiquem devendo a favor nem a governos e nem a partido. No meu governo, o Bolsa Família será mantido e nós vamos trabalhar para que as pessoas possam ter acesso à educação de qualidade, que tenham igualdade de oportunidade. Vamos trabalhar com os agentes de desenvolvimento social para que as pessoas tenham inclusão produtiva. O Bolsa Família é para situação de risco, mas nós podemos gerar emprego, gerar renda para que as filhas do Bolsa Família não se tornem mães do Bolsa Família. Mas enquanto existir pessoas em situação de vulnerabilidade, é fundamental que ela tenha uma renda para assegurar os direitos básicos de alimentação. Mas como tirá-las exatamente? Educação é a melhor forma de incluir as pessoas. Né? Falar em educação é nosso tema agora. Pedro Pontes tem pergunta para a senhora. A senhora falou de cidadania, de atendimento adequado a todas as populações, para que não haja discriminação. E educação.
a educação teria mais investimentos onde? Educação básica, profissionalizante ou investimentos no ensino superior? Geralmente as pessoas colocam essa escolha de Sofia, né? Educação básica, o ensino médio ou o ensino superior. As três coisas são importantes. Não existirá uma boa educação, um bom ensino fundamental, uma boa educação infantil, um bom ensino médio, se não tivermos professores bem formados e bem treinados. E quem treina bons professores é a universidade. E a universidade só consegue fazer isso se tiver pesquisa, se tiver extensão, capacidade de colocar bons profissionais no mercado de trabalho. Agora, nós priorizamos a primeira infância. É na primeira infância que você cria as estruturas de aprendizagem de uma criança. Você cria os laços de afetividade, a forma como essa criança aprende a lidar com conflitos. Crianças que não são estimuladas na idade certa, geralmente têm mais dificuldade para aprender e têm mais dificuldade para se relacionar. Por isso, o foco de 0 a 5 anos de idade. E a educação e aí é o trabalho das creches, creche de tempo integral. E a educação de 5, 6 anos para frente, para que toda criança esteja na escola e seja alfabetizada até os 7 anos de idade. E quando chegar ao ensino fundamental, que todas as crianças tenham conhecimento adequado à sua idade séria. E que nenhum jovem termine o 2º grau, não é, sem saber ler e interpretar um texto ou fazer uma operação simples de matemática, porque hoje só 30% consegue ler e interpretar um texto, só 14% consegue fazer operações simples de matemática. Para se alcançar esses bons resultados, nós temos que treinar continuadamente os professores, remunerá-los adequadamente, ter um plano de carreira para os professores, implementar a base nacional curricular dos professores e equipar adequadamente as escolas. Educação é prioridade porque eu sei o que a educação pode fazer na vida de uma pessoa. Quem foi alfabetizado aos 16 anos pelo Mobral, fez supletivo de 1º e 2º grau, né, e está onde eu estou, sabe que a educação faz milagre na vida das pessoas. E sistema de cotas, candidata, a senhora, o plano aí, a lei vai até 2022, essa garantia, qual é a proposta da senhora? É dar continuidade, avançar? Qual é a proposta da senhora? A proposta é dar continuidade ao sistema de cotas. As cotas fazem a diferença na vida das pessoas que ficam em situação de marginalidade em relação ao acesso à educação, que são os negros, são os índios, são as pessoas mais pobres. As pessoas mais pobres precisam desse incentivo. É uma espécie, nos Estados Unidos eles chamam de discriminação positiva, que são as políticas afirmativas. Elas são necessárias. E é interessante que no começo se questionava as cotas, dizendo, mas essas pessoas não vão ter competência. E hoje os estudos mostram que essas pessoas, esses jovens, são os que têm melhor desempenho na sala de aula. A senhora quando fala, desculpa, posso... a senhora quando fala das populações marginalizadas, naturalmente a senhora está falando dos indígenas também, está falando dos quilombolas e das populações ribeirinhas. Para esses grupos, dentro do plano da senhora para a educação, a senhora prevê alguma coisa? Sim. Eles já fazem parte do sistema de cotas e, no caso das populações indígenas, você tem que ter uma educação que leve em conta a cultura dos índios. Você vai ter que ter uma educação bilíngue, você vai ter que ter uma educação que respeite o universo cultural, o universo simbólico das populações indígenas. E é assim que você vai fazer com que ele acesse o mundo do saber letrado sem abrir mão dos seus conhecimentos tradicionais associados. Os índios, eles não têm, digamos, um conhecimento na nossa forma de conhecer, mas eles são PhD em saber narrativo. Os índios têm uma cultura milenar que tem ciência, tem conhecimento, não é? O Mário Alete diz que ainda bem que a gente aprendeu a usar a força dos ventos para navegar antes de descobrir as leis da dinâmica eólica. Os índios aprendem quais são os remédios que funcionam, quais são as melhores formas de uso da terra, de uso da floresta. Candidata, vamos passar agora para o próximo tema. A gente já está com um tempo curto, a gente tem 7 minutos antes do minuto final para a senhora fazer suas considerações. Priscila, a gente muda para emprego e economia. Priscila Mazenotti. Pois é, a primeira pergunta, claro, qual a sua principal ação para combater o desemprego?
ajudar o país a voltar a crescer. Para o país voltar a crescer, é preciso ter credibilidade. Com o governo completamente desacreditado do ponto de vista político, tanto internamente quanto internacionalmente, fica difícil ter investimento. Nem os investidores internos, nem os investidores externos. Então, credibilidade. Eu estive recentemente na Espanha, em Portugal, estive na Holanda, estive na Inglaterra. E eu não encontrei ninguém que não se animasse para investir no Brasil, desde que se tenha um governo sério, que de fato combate corrupção, que cria processos que ajudem na segurança jurídica, que estabeleça processos que sejam duradouros para os investimentos. Então, isso ajuda no emprego. Investir em infraestrutura, porque a construção civil é a forma mais rápida de gerar emprego, moradias populares, saneamento básico, que é uma prioridade, e vamos também criar um novo ciclo de prosperidade, com o turismo, por exemplo, que emprega mulheres e jovens. A construção civil tem mulheres também, mas é muito mais homens, e vamos trabalhar a nova economia. Só para você ter uma ideia, se a gente fizer um programa de reflorestamento, de recuperação de área degradada, né, a cada hectare que vai ser recuperado gera aí em torno de 200 empregos, diretos e indiretos. Se a gente pensar na energia de biomassa, energia solar, energia do vento, a gente pode criar milhões de empregos. Nós vamos, inclusive, fazer 1,5 milhão de tetos solares para gerar emprego e renda para a nossa população. Candidata, a senhora acha que essa rede complexa, resumida pela senhora, está influenciando a alta do dólar? Olha, eu acho que sempre que se tem uma eleição, aparece essa história de variação do dólar, né, associado a se aquele candidato ganhar, é um problema, se aquele outro perder, vai ser a solução, se ganhar. Eu acho que a democracia não pode ficar sujeita a esse tipo de coisa. Na democracia, a gente tem que debater ideias e ter a clareza de que aqueles que criaram o problema não vão resolver o problema. Mas então, o que a senhora faria? Nós vamos trabalhar com a recuperação do tripé da política macroeconômica. O Plano Real deu certo e, infelizmente, ele foi descontinuado. É câmbio flutuante, com intervenção para não flutuar excessivamente, que é um mecanismo de proteção da nossa moeda, e isso são os grandes economistas que dizem, e, ao mesmo tempo, o superávit primário com meta de inflação. Né? Nós estamos num país que ficou um tempo enorme em recessão, crescendo a 1% ao ano. É fundamental que a gente tenha um processo de diversificação do crédito, instituindo o cadastro positivo, para que a gente tenha juros menores para ajudar, inclusive, no financiamento dos esforços que precisamos fazer em várias frentes, inclusive na moradia. Candidata, tem uma preocupação aí da população, salário mínimo. A senhora mudaria a política de salário mínimo? Mudaria o sistema de reajuste? Como que seria? Nós temos uma situação delicada em relação ao salário mínimo, mas, infelizmente, os trabalhadores não podem pagar o preço sozinho. Hoje se fala de fazer sacrifício e as pessoas olham para o Palácio do Planalto e tem várias pessoas escondidas envolvidas em graves casos de corrupção. Debater salário mínimo quando o Supremo está aumentando seus próprios salários, e um dia desses os parlamentares queriam aumentar os seus salários para mais de 30 mil reais. Então, nós temos que pensar uma política de salário mínimo para corrigir a inflação, obviamente, e vamos trabalhar para o país voltar a crescer, para que a gente possa ter vida digna para todas as pessoas. Mas tem um dever de casa a ser feito. O exemplo tem que vir de cima. Não se pode convocar um povo a fazer um sacrifício quando aqueles que estão nos maiores postos estão envolvidos em graves casos de corrupção e impunes em função do foro privilegiado. Pois existe a política do salário mínimo e a política para o aposentado. Os aposentados, eles vivem uma situação de penúria, porque no Brasil é assim, as crianças estão abandonadas e os velhos também estão abandonados. E é claro, né, uma pessoa que trabalhou a vida inteira, ela quer ter pelo menos uma vida digna. Então, o debate que se deve fazer é como melhorar a vida dos nossos aposentados. E se tivermos um bom sistema de saúde, os remédios essenciais sendo distribuídos da rede pública, um bom sistema de transporte, moradia digna para as pessoas, né? Nós vamos fazer, inclusive, uma reforma tributária que vai acabar com a regressividade,
para que os mais pobres, inclusive os aposentados, não tenham que pagar mais impostos. Tudo isso são mecanismos que favorecem a melhorar a renda dos aposentados. A pergunta é bem específica. A senhora pretende mudar idade de aposentadoria, tempo de contribuição, vai mexer nesse sistema? E você está falando da Previdência, sim, né? Não da questão... aposentado no sentido de Previdência. Sim, enfim... que eu não pensei que estava falando da situação apenas dos aposentados. Na questão da Previdência, vamos fazer sim a reforma tributária, a reforma da Previdência. A Previdência tem um déficit muito grande, mas é preciso combater privilégio, coisa que esse governo não fez. Quis fazer uma reforma da Previdência discutindo apenas com os empresários, sem dialogar com os trabalhadores e nem com os especialistas, uma reforma draconiana. A questão da idade mínima é um debate que está acontecendo no mundo inteiro. Precisamos transitar para a idade mínima, mas sem prejudicar aqueles que já estão à beira de se aposentar. E quanto às mulheres, eu firmei uma convicção. Enquanto as mulheres trabalharem mais do que os homens, porque elas têm jornada dupla, tripla, eu acho que elas devem se aposentar primeiro. Quando mudar a cultura e as mulheres cuidarem da casa tanto quanto os homens cuidam, aí a gente pode até discutir esse tema. Candidata, para finalizar, já estamos chegando aí ao fim da entrevista, pedimos que a senhora faça as suas considerações finais. A senhora tem 1 minuto, ali na frente tem um cronômetro para a senhora, para fazer essas considerações finais para quem está nos acompanhando. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de vocês que me deram e de todos os que estão nos acompanhando. Eu sou candidata à presidência da República porque eu quero um país justo, que seja bom para todo mundo. Um país onde os recursos públicos não sejam desviados pela corrupção na lógica de quem quer o poder pelo poder, mas sejam utilizados para a educação, que cria igualdade de oportunidade, para a segurança pública, que protege a vida das pessoas, para a geração de emprego, renda com investimento na construção da casa própria, do saneamento básico, das obras de infraestrutura que podem fazer a diferença na vida das pessoas. Eu quero ser presidente da República para que a gente possa ter um país que seja economicamente próspero, socialmente justo, politicamente democrático, ambientalmente sustentável e culturalmente diverso. Esse é o propósito do nosso país, que deve começar com um governo que tenha credibilidade, legitimidade. E porque eu sei que eu posso unir os brasileiros. As coisas boas eu vou manter, as coisas erradas eu vou corrigir e as que não foram começadas eu vou iniciar. Candidata, muito obrigada pela sua participação aqui nesta entrevista. E eu agradeço também a presença dos jornalistas Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional, Renata Giraldi, da Agência Brasil, Pedro Pontes, da TV Brasil, e dos intérpretes de Libras, Neide Lins e Jonatas Narciso. A cobertura completa da entrevista de hoje você acompanha nos nossos telejornais. E você também pode rever esta entrevista no site da TV Brasil, das rádios e no aplicativo EBC Play. Segunda-feira, dia 27 de agosto, o entrevistado será Henrique Meirelles, do MDB. No mesmo horário, às 5h30 da tarde. A gente te espera aqui. Obrigada pela companhia. Até lá.